Olá, estamos começando mais um Ricardo Mota Entrevista aqui pela TV Pajuçara. Esta semana o nosso convidado é o médico Arthur Gomes, que é diretor da Santa Casa de Maceió. E o nosso tema é, sem dúvida nenhuma, e não poderia ser outro, a pandemia. Vivemos um novo momento, me parece pior, e ele vai falar sobre isso. O doutor Arthur Gomes, só lembrando, tem sido um personagem muito ativo para alertar as pessoas para esse momento em que vivemos. E é um momento pior. Muito obrigado pela sua presença, doutor Arthur. No nível de que vivemos no ano passado? O momento agora é muito preocupante porque, apesar da gente ter aprendido muito, né, no felizmente, pandemia, né? Apesar de ter aprendido muito, a gente não consegue, digamos assim, conscientizar a todos da gravidade da doença. Parece que as pessoas sabem o que acontece, têm conhecimento das 242 mil mortes já no Brasil, e mesmo assim as pessoas acham que não vão acontecer com eles, né? Mas o inferno continua sendo os outros, né? Exatamente, e acha que vai acontecer com o vizinho, com quem quer que seja, e ninguém da família dele nem ele. Então, a nossa luta hoje em dia, realmente, apesar da gente ter aprendido muito a lidar com a doença, o momento certo de tratar, como tratar, mas mesmo assim a gente continua tendo casos muito graves, um obituário muito elevado, tão grande como na primeira fase, mas apesar da gente estar com essa preocupação das aglomerações, do uso de máscara, a gente não consegue baixar o número de pessoas que estão contaminadas, apesar de todos os esforços. E as mortes, né, principalmente, a gente vê 8, 9 todos os dias, e isso parece que virou parte da paisagem, né? Exatamente. Então as pessoas simplesmente desdenham, não, são mais 8, mais 9 mortos, assim. Não há nenhum efeito, nenhum impacto mais junto à população. E não só junto à população, junto às autoridades também, de forma geral, né? Ninguém tem demonstrado uma preocupação efetiva com o aumento de casos, como se verifica agora, né? A gente vê em relação às autoridades de saúde, Secretaria Municipal Estadual de Saúde, eles têm interagido com a rede pública, com a rede privada, né, a respeito de internações, de procurar vagas, mas eu acho que a gente poderia ter feito muito mais, né? E eu acho que a cura da doença, a prevenção da doença estaria nas vacinas, e o Brasil está muito atrasado nisso aí tudo. Quando você disse que poderíamos ter feito muito mais, no nível local, seria o quê? No nível local, eu acho que Alagoas, se a gente comparar Alagoas com os outros estados da federação, a gente tem de elogiar o que aconteceu aqui, se a gente comparar com os demais. É óbvio que o número de pessoas poderia ter sido menor se essa conscientização junto da população a respeito de todas as medidas preventivas sanitárias tivesse digamos assim, uma intensidade maior, né? A gente viu nas eleições o que aconteceu. E é muito clássico, depois de cada festa, de cada aglomeração daquela, até 14º dia, o aumento da curva de casos de novos contaminados e de pessoas que morrem é muito grande, a 40%, 50% mais do que vinha na curva normalmente. Então, essa preocupação com a população a respeito dessas aglomerações deveria ter sido uma constante, e a campanha política devia ter tido uma outra configuração do que foi, né, que começou essa segunda fase depois da campanha política, e não parou mais, né? Nós temos aglomeração nas eleições, aglomeração no Réveillon, aglomeração agora no Carnaval. Quer dizer, vamos ficar esperando para que chegue a nova aglomeração no São João, ou ainda há espaço, por exemplo, para a Semana Santa? Me perdoe a ironia, porque de fato me incomoda. A eleição foi em outubro, né? Novembro. Uhum. Aí a gente teve um pico logo em seguida, depois começou a baixar e chegou o Natal e Ano Novo. E no meio da semana. Isso provocou, né, um grande feriado de 15 dias praticamente para muitas pessoas. E esse feriado, a gente está tendo reflexo agora, todinho. Janeiro, quando a coisa começa a melhorar um pouquinho, vem o Carnaval. E certamente a gente vai ter, e sempre a curva ascendente, né? O número de leitos ocupados, e a gente vendo que vai crescendo. Isso foi que me motivou a fazer aquele outro alerta para a população, mas preocupado com a saturação dos leitos, porque vai chegar um momento em que esse crescimento com essas festas, com essas aglomerações, vai chegar um momento que os leitos vão estar ocupados, apesar de todo o esforço da rede privada e da rede pública. Bom, nós estamos na quinta-feira aqui, quando estamos gravando a nossa entrevista. Quais são os números hoje da Santa Casa em ocupação de leitos?
Hoje a gente está. A maior preocupação que a gente tem com relação a leitos é a ocupação de leitos de UTI. UTI, né? Porque a UTI, você não pode criar rapidamente o leito de UTI, porque tem que ter o respirador, tem que ter o intensivista, tem que ser um ambiente fechado. Então, a gente hoje, o que a gente destinou para tratar nessa fase agora, tinha 20 leitos, 19 leitos de UTI. De UTI. Exclusivos para Covid-19. E mais 30 leitos ou 40 leitos, a gente tinha essa oportunidade de fazer, de aumentar rapidamente para os pacientes de enfermaria. Hoje, nesse momento, a gente está com apenas um leito vago de UTI, o que provocou a gente ter que fechar a nossa porta da emergência para qualquer paciente, porque com o leito a gente não atende nem a demanda interna que está de pacientes nas enfermarias. Ou seja, tem uma demanda reprimida, né, de outras doenças, de outros pacientes que não podem ser atendidos. E a Santa Casa é o maior hospital de Maceió, né? Quer dizer, essa demanda vai ter que, num determinado momento, entrar na Santa Casa, né? A gente, por enquanto, está com uma certa tranquilidade, porque, diferente da primeira fase da crise, o governo, na primeira fase, e o Ministério Público nos pediu, né, havia a necessidade dos leitos do setor privado, da Santa Casa, do Hospital Veredas. Então, havia essa necessidade para que pudesse atender a população do SUS. Então, a gente destinou naquela fase 30 leitos de enfermaria e 20 leitos de SUS, exclusivamente para SUS, de UTI, fora os leitos da saúde suplementar. Nessa segunda fase agora, teve a inauguração de vários hospitais do governo do estado, do Hospital da Mulher, do Hospital Metropolitano, e isso fez com que a gente tivesse um aporte grande no setor público de leitos, tanto de UTI como de enfermaria. Então ele não precisou procurar a rede privada para a complementação dos leitos de atendimento SUS. Então a gente ficou com a folga e o que combinou-se com o município, com a Secretaria Municipal e com a do Estado, que a gente iria dar assistência à saúde suplementar e os pacientes de SUS, portadores de outras patologias, a gente ia mantendo nas nossas UTIs. A gente tem hoje na Santa Casa mais de 60 leitos de UTI, de modo que a gente ficou com 20 destinados a essa população de Covid, de saúde suplementar, e mais 40 para pessoas que necessitam de outras patologias, de SUS, né, atender toda aquela demanda de SUS de câncer, de cirurgia cardíaca, tudo isso aí está sendo atendido até o momento. Nos casos de emergência, né? Porque as cirurgias eletivas vocês têm evitado também, né? Não, mas a gente hoje tem mantido a eletiva, né? Porque a gente conseguiu separar no hospital uma área para Covid e uma área só para eletivo. Mas se por acaso, nessa fase agora, depois do Carnaval, começar a aumentar, o governo já acenou com a possibilidade de buscar leitos no sistema privado, e nós vamos ceder 10, 20, dependendo do que for necessidade. E havendo essa necessidade, a gente vai ter que interromper as cirurgias seletivas de câncer, de coração, de outras patologias, e aí começa de novo a acontecer o que aconteceu na primeira fase. Bom, a partir de quando, no ano passado, vocês tiveram uma melhora, assim, uma respiração mais tranquila pós aquele pico da Covid? Já em agosto. Né? Agosto. Né? A partir de maio, ficou muito ruim, né? A gente ficou com o risco de colapso iminente de toda a rede de saúde. Mas, graças a Deus, a gente conseguiu equilibrar e depois a gente começou a diminuir o número de pacientes contaminados e voltamos às cirurgias eletivas novamente. E agora, nessa fase, depois da eleição, a gente voltou de novo a ter essa preocupação e, nesse momento, a nossa maior preocupação é essa necessidade do governo precisar de leitos da saúde privada e a gente tem que parar a cirurgia eletiva de outras patologias. Pois é, daqui a pouquinho a gente volta para falar sobre essas variantes, né? Há casos aqui de uma variante em Maceió, em Alagoas, e podem acontecer outros. A gente sabe, né, que uma variante não acontece apenas num lugar, né? As mutações do vírus acontecem em qualquer lugar. E é sobre isso que a gente fala daqui a pouquinho. Até já.